Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, sábado 11 de julho, agora 19 horas e 4 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Nós vamos fazer a análise dos preços da Bitcoin em Tether, Ethereum em Tether e Bitcoin em reais, mas também vamos comentar com vocês que a gente está vendo no gráfico Ethereum cotado em Bitcoin, ou seja, o par ETH-BTC. Então, sem mais delongas, estamos aqui direto do Hotel City em Caxias do Sul. Vamos então diretamente para o mercado Binance Bitcoin em Tether, gráfico de 1 hora. Começamos aí nesse momento. Então, o que nós temos aqui? O gráfico de 1 hora da Bitcoin em Tether na Exchange Binance. Nós temos aqui a média dos últimos 20 períodos, é praticamente a média diária. A gente comenta que antes nós trabalhávamos na OKEx com média de 24 horas, né? E agora nós estamos com média de 20, porque a gente está vendo que 20, 50 e 200 ela consegue ter um significado aí que vai além do gráfico de 1 hora, e isso aí simplifica não só a nossa análise, mas a gente acredita que a compreensão de vocês. Então, nesse momento nós estamos operando aí abaixo da média móvel de 20 períodos. Será que isso aí é uma região que a gente consegue aí romper? Vamos dar uma olhada no volume. Nós vemos aqui o volume bastante fraco nas últimas horas, o que depõe contra. E mais interessante do que isso, a gente ativa as outras médias e vê que elas estão todas levemente acima. Então a gente vê que os preços estão exatamente abaixo das três médias, então 20, 50 e 200 períodos. E isso forma uma barreira que a gente considera bastante forte e precisaria aí de volume para ser rompido, em especial um volume que fique acima dessa névoa aqui, desse mist, para quem assistiu o filme. E esse mist representa a média móvel dos últimos 200 períodos no volume, nas colunas de volume. Então essa aqui é a amplitude média dos últimos 200 candles. Como nós estamos no gráfico de 1 hora, as últimas 200 horas teve na média um volume negociado nesse nível aqui. Então a gente precisa aí de rompimentos dela, como a gente viu aqui, para estar fazendo o cruzamento delas num sentido ou no outro. Então, até isso acontecer, a gente deve se manter nesse nível, ou seja, os 9K3 que ficam bem acima, então os 9,250, fechamento de hora acima dos 9,250, representa um vencimento dessas três barreiras e, portanto, a gente pode ver aqui, deve ter havido um volume acima dessa franja aqui, desse mist, desta área sobreposta às colunas, e isso implica então, dado o fechamento de hora acima dos 9,250, então um rompimento efetivo, na nossa opinião, para ter mais segurança, aguardar uma confirmação que é o candle adjacente também fechando acima. Não existe confirmação 100%, quanto mais tu espera a confirmação, mais atrasa, né? Que nem transação em Bitcoin. Então é isso. Essa é a nossa visão no gráfico de 1 hora. Vamos dar uma olhada aqui então no gráfico diário. A gente chega ali nesse momento e aí o que nós vemos? Os preços estão aí abaixo da média diária, a média diária está 9,261, perdão, a média dos últimos 20 dias, e nós estamos agora nesse momento então aos 9,217. Mas vamos dar uma olhada então, ativando a de 50, a gente vê que ela está convergindo com a média dos últimos 20, na realidade 9,210, então ela perfaz ali uma espécie de suporte, fazendo uma pequena região dos 9,210 aos 9,260, uma região de apenas 50 tethers, e a gente tem mais embaixo aqui os 8,614, então a gente pode tomar essa aqui como um potencial suporte, tá? Ela não foi testada exatamente, a gente pode ver aqui que as mínimas aqui de alguns períodos anteriores, alguns candles anteriores chegaram ali perto, então, mas o seu rompimento ele foi feito aqui com um pequeno volume, mas um volume também acima da média, e o seu rompimento para cima aqui foi feito com um volume bastante acima da média
desses últimos 200 anteriores. Então, a gente esperaria aqui um movimento bastante forte para romper ele, do contrário, a gente dificilmente deve ficar abaixo dos 8K6, o que estando nos 9K2 não é uma grande vantagem, porque a gente estaria falando de uma queda de 6%, tá? Então, o que a gente vê? Os preços ao longo aí dos próximos dias, dado o volume que está bastante reduzido, deve ficar dentro dessa região 9K2, 9K3, que a gente vê aqui, representado em parte pelas médias dos últimos 20, os últimos 50 períodos. E aí a gente vai então para o gráfico semanal. O que nós estamos vendo aqui? No gráfico semanal a gente vê os preços acima delas, muito interessante. O volume na semana, então, que está indo para o fim, hoje sábado, então amanhã às 21 horas, então ainda temos pouco menos de 26 horas até o final da semana. Nós ainda não recém cruzamos o volume da semana anterior, mas ainda não cruzamos o do que a antecedeu. Então a gente deve se igualar àquela semana, não a anterior, a antes dessa, em volume, caso o volume siga então essa projeção que a gente está tendo até esse momento atual. E isso então deve nos manter aqui acima dessas duas retas, que nesse momento elas estariam aos 8K6, 8K13. Então, a boa notícia, em especial, que essa semana tem sido uma semana de alta, e isso pode, então, com esse leve aumento de volume, tá mantendo a trajetória nos níveis atuais e, quem sabe, a continuidade do seu aumento levar a um aumento gradual também do valor dos preços, do valor da Bitcoin, e aí sim encerrar de vez a nossa trajetória baixista, que já está vigente aí a quarta ou quinta semana já. Então, vamos dar uma olhada no indicador, como é que isso aí tá. Vamos ativar ele aqui agora. A gente entra no MACD. E aí ele já vem direto aqui com a nossa especificação, já a nossa configuração. Nesse momento aqui 115, 116, 141 na anterior. Então a gente ainda está com uma tendência baixista no gráfico semanal. E é muito importante então que a gente mantenha o nível para diminuir essa diferença e um leve embalo, quem sabe aos 9K4, consiga reverter essa inclinação, essa declividade do histograma. Então, nos níveis atuais, a tendência semanal ainda é baixista, e isso aí depõe contra. Então, uma queda no volume pode nos levar, sim, a estar testando esses suportes aqui, que a gente notou aqui, os 8K6, 8K13, em especial os 8K6, que é o mesmo que apareceu no diário, né? Com a média de 200. Então, muita atenção para o volume no semanal e no diário, então, como a gente comentou ali, nós estamos aí com uma perspectiva boa, uma perspectiva de estabilidade, e no gráfico de uma hora ali a gente deve ficar preso nessa região 9K2, 9K3, muito próximo dos que nós vimos então na nosso último podcast. E aí a gente encerra então a nossa análise da Bitcoin. Nós entramos então no Ethereum, e aí no Ethereum a gente entra direto aqui no gráfico diário. A gente mostra aqui a dificuldade aqui que os preços estão tendo de se destacar, de romper o topo que eles fizeram aqui logo abaixo dos 250, 248, 247, e a gente vê eles então se aproximando aqui da média móvel dos últimos 20 períodos, que nesse momento aqui está em 234, praticamente 235, e como o volume então aqui está bastante reduzido, nós vemos a possibilidade desse teste acontecer. Então teria aí mais uma leve queda de 1-2% para o Ethereum nos próximos dias, na nossa visão. E aí a gente mostra para vocês um gráfico, faz tempo que a gente não olha, tem uma característica especial. Isso aqui é o Ethereum cotado em BTC. Notem que por boa parte dos candles nós estivemos abaixo aqui da média móvel de 20 períodos. É muito interessante aqui esse conjunto 20, 50, 200. E desde fevereiro nós rompemos então essa marca e a gente vem operando acima. Apesar desses recuos, essa trading range aqui, que aliás nós estamos no topo, nós temos nos mantido acima dessa média, levemente cruzando para baixo. Então aqui
ela está nesse momento 2,3, quase 2,4, a média móvel dos últimos 20 semanas. E aí nós vemos uma oportunidade aqui de compra, essa é a nossa opinião tão somente, não é indicação, não é sugestão, quando ela toca nessa média, tá? Porque agora ela já vem operando acima, ela faz leves inserções aqui abaixo dela, mas ali teria uma oportunidade. Que trade é esse? Tu é holder de Bitcoin, mas quando tu vê que a Ethereum fica barata em relação ao Bitcoin, tu vende Bitcoins por Ethereum. Então tu compra Ethereum com tuas Bitcoins. Quando tu vê que a curvatura do Ethereum em relação ao Bitcoin faz um topo, então tu vende as tuas Ethereums e volta a ter Bitcoins. Agora tu tem mais Bitcoins que tu tinha antes. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que o preço do Ethereum é 0,5 Bitcoins e vocês têm 10 Bitcoins, ok? Então vocês veem a Ethereum chegando junto à média móvel, então ela está fazendo um mínimo aqui, a 0,5. Aí o que vocês fazem? Então o Ethereum está barato em Bitcoin. Então vocês trocam suas 10 Bitcoins por Ethereum, vocês vão ter 20 Ethereums. E aí o que acontece? O Ethereum se valoriza. O Ethereum se valoriza e ele chega a 1 para 1 com a Bitcoin. Bom, agora vocês trocam os Ethereums por Bitcoin. E agora vocês trocam. Então, como a cotação está 1 para 1, os 20 Ethereum se transformam em 20 Bitcoins. Agora vocês têm 20 Bitcoins, que é o dobro do que vocês tinham antes. Então, esse é o tipo de trade que pode se fazer. Notem que tu ficou em criptos de primeira linha, as principais negociadas, as principais em valor de mercado, as principais em liquidez. Então, tu tem Ethereum e Bitcoin, tu fica trocando entre elas, principalmente na tua preferida, nesse caso aqui, por exemplo, a Bitcoin, e tu simplesmente sai dela para ir para uma outra que é muito qualificada, apenas para aumentar a tua posição em Bitcoin. Isso não é a mesma coisa que tu vender por Fiat, porque daí tecnicamente tu sai das criptos, né? É razoavelmente ilusório considerar uma Fiat uma cripto, tá? Então, nós sugerimos que os holders considerem essa possibilidade de eventualmente fazer trades assim. Claro que todo trade tem risco, tá? Mas quando tu fizer um stop loss, ele é um stop loss em BTC. Então, se tu tiver enganado no teu movimento, tu volta a BTC, tu vai pagar um pouco, mas tu continua tendo BTC, tá? Então, não precisa fazer com todo o teu portfólio. E a gente usou o exemplo de negociar 100%, mas é simplesmente para ilustrar mais facilmente os ganhos. Então, essa é a nossa sugestão para o holder considerar a existência desse tipo de trade. Nós não estamos recomendando, nós não estamos indicando nada, apenas para ter a ideia em mente. E a gente vem para o Brasil, Bitcoin em reais, fim de semana, não tem muito o que esperar, não tem dólar, é simplesmente a Bitcoin que está simplesmente parada, que esse gráfico deve continuar nessa linha reta, e aí com essa acompanhando cada vez mais de perto essa nossa LTA aqui ao fundo. Então, nada de novo no front. Essa foi a nossa análise do dia de hoje. Pessoal, a gente fica muito agradecido com a atenção, a audiência de vocês e até uma próxima, tudo dando certo daqui a 2 dias. Hoje sábado, então segunda-feira a gente espera fazer mais um podcast para vocês. Até a próxima. Tchau.